Bom, muito boa noite. É uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, estar novamente nessa casa. Agradeço muito ao presidente Augusto Viana, não somente por abrir esse espaço para nós, mas também, pelas palavras tão generosas que ele colocou aqui. E então a minha alegria realmente é muito grande e uma satisfação enorme de falar sobre esse tema, né? Ele disse que nós estamos conversando sobre isso aqui já há 12, 13 anos. Na verdade, é até um pouco mais do que isso. Nós, desde 99, nós já estamos falando sobre mediação e arbitragem nesta casa. Então, novamente, estar aqui é motivo de muita satisfação, porque eu imagino que não são todos que têm essa possibilidade de vir construindo o seu trabalho juntamente com os corretores, né? Que são pessoas tão importantes e tão bem representados pelo Cresce. Bom, gente, então, dentro da nossa proposta de hoje, nós vamos, então, falar sobre a mediação, sobre a conciliação e sobre a arbitragem, no que se refere aos contratos imobiliários, que é o tema do dia a dia de vocês. Então, eu acredito que nós vamos poder falar bastante coisa interessante. Então, quais são os contratos do dia a dia, né? Os contratos de venda e compra, contratos de locação, contratos de prestação de serviços, termos de opção, de venda e qualquer outro contrato. O que nós precisamos para a utilização dos meios alternativos, ou seja a mediação, seja a arbitragem, nós precisamos de um contrato. Por quê? Porque a partir desse instrumento é que as partes ficarão vinculadas à necessidade de utilização ou não da arbitragem, caso venha a surgir um conflito, né? Então, vocês acabam, na atuação profissional dos senhores, vocês elaboram contratos diariamente. Diariamente, contratos são feitos a partir de uma organização imobiliária. Então, esses contratos, por isso, da importância, né, que os senhores têm dentro desse cenário. Então, todos esses contratos, qualquer contrato pode ter a cláusula compromissória, como o doutor Augusto Viana falou, a cláusula de arbitragem. Então, vamos ver um pouquinho. Eu gosto sempre de trazer alguns conceitos para que nós possamos saber do que nós estamos falando, não é? Então, nós vamos falar sobre mediação, sobre conciliação e sobre arbitragem. A jurisdição estatal, essa vocês conhecem bem, e não é objeto do nosso tema hoje, mas faz parte dos meios de pacificação de conflitos. Diante de um conflito, qual é o caminho que nós temos? Antes, nós tínhamos como caminho somente a justiça estatal, né? Muitas pessoas até hoje imaginam que, se diante de um problema, o que eu posso fazer é ingressar com uma ação, é mover uma ação contra aquele que está descumprindo com a obrigação. Mas hoje nós temos outros caminhos e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Muito bem, o que é a mediação? A mediação, na verdade, é uma técnica de solução de controvérsias na qual intervém uma terceira pessoa, né, sobre a questão. Essa terceira pessoa é chamado de mediador. Ele, a princípio, ele não vai impor uma solução para as partes, mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma aproximação, vai tentar identificar quais são os interesses envolvidos no conflito, porque o que existe num conflito, muitas vezes, é muita questão emocional, né? As pessoas, e por conta disso, não conseguem entender o que realmente acontece e, por conta disso, importância da figura do mediador. E aí ele consegue trazer uma solução. A solução jurídica é um acordo, como nós normalmente chamamos. E esse acordo, na verdade, é uma transação. Essa transação é um fenômeno jurídico previsto no artigo 840 e seguintes, porque, na verdade, é um capítulo do Código Civil, onde ele vai dizer que as partes, reciprocamente cumprindo, fazendo concessões, chegam a um acordo e se obrigam ao cumprimento desse acordo. A transação, senhores, ela tem o poder da coisa julgada.
ela só precisa ser elaborada da técnica correta. Da coisa julgada significa o quê? Que é como se eu tivesse feito um processo, exaurido todos os recursos e cheguei a uma solução. Então, é um fenômeno muito poderoso o da mediação. A conciliação também tem por objetivo uma solução produzida pelas próprias partes com a intervenção de um conciliador. Esta figura da conciliação, esta é conhecida. Na verdade, a conciliação ela sempre foi praticada pelo Poder Judiciário e é aquela medida em que tem proposta, aceita a proposta, concordou, assina ali no balcão e vamos embora. Então, dentro da conciliação, é uma proposta mais, como eu coloquei ali, uma forma mais persuasiva. Tem juízes, não sei qual a experiência que os senhores têm, mas tem juízes que ele só falta bater na parte para que ela aceite o acordo, né? Então, ele faz verdadeiras ameaças, né? Então, isso é conciliação. É você levar as pessoas a transigir sem argumentar muito as razões para que isso aconteça. Na mediação, você é mais preocupado com as razões, com as motivações que levaram ao conflito. Então, a mediação é um instrumento mais, vamos dizer assim, mais humano, não é? Em termos de resultado, é o mesmo. Agora, a arbitragem. O que é a arbitragem? A arbitragem é uma jurisdição contratada. Por isso que nós precisamos da cláusula compromissória. A cláusula compromissória é a contratação da arbitragem, não é? E aí, uma vez feita essa contratação, existe todo um procedimento que está regulado pela Lei 9.307, né, que nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Já estamos falando sobre isso. E esse procedimento, como é que ele transcorre, né? Esse procedimento ele vai ter uma pessoa que será um árbitro. O árbitro será uma pessoa escolhida pelas pessoas envolvidas ou indicada por uma instituição, e ela vai conduzir o processo como semelhante àquele que se faz no Poder Judiciário, com uma petição inicial, uma contestação, uma oitiva de testemunha, se for necessária, e a sentença. A solução promovida pela arbitragem é também uma sentença, que também produz o efeito da coisa julgada e põe fim ao litígio de forma definitiva. Então, pela mediação, nós resolvemos a questão com a transação, que é o acordo. E com a arbitragem, nós resolvemos com uma sentença. E a expressão é essa. A lei diz que a decisão arbitral chama-se sentença. Tá? Muito bem. Então, feito esses conceitos, eu quero assim fazer uma distinção importante para dizer que na mediação a solução é produzida pelas próprias partes com o auxílio do mediador. E na arbitragem a solução é dada pelo árbitro, como um juiz. Tá? Muito bem. Feitas essas observações, eu queria falar para vocês o quê? Eu considero isso também muito importante. O que nós estamos falando aqui, gente, não é um tema novo. Nós não estamos inovando, não estamos, sabe, trazendo algo, falando, nossa, de onde saiu isso? Na verdade, quando nós falamos de arbitragem, nós estamos falando da primeira Constituição do Brasil, já tinha previsão, e mesmo antes da Constituição do Brasil, quando a legislação nossa aqui eram as ordenações manuelinas e depois as filipinas, sempre houve previsão de arbitragem. E dentro do direito brasileiro sempre existiu, veja, no Código, na Constituição, no Código Civil, no Código Comercial, no Código de Processo Civil, em legislações especiais, sempre nós tivemos a previsão. E, por fim, nós temos a Lei 9.307, que foi a lei da arbitragem propriamente dita, né? Essa é a legislação que regulamentou o sistema. Agora, nós temos mais motivação, mais força para falar sobre esse tema. Vejam só, o que aconteceu, gente? Como nós já falamos, né, o presidente também disse, nós estamos falando sobre esse tema há muito tempo, né? Desde 98, 99, nós já estamos cuidando disso. Mas o que veio acontecendo ao longo desses anos? Outras legislações foram sendo promulgadas e essas legislações novas vieram todas convergindo para que esse sistema se fortalecesse.
Quem tem experiência com o Poder Judiciário, na verdade, com o poder público de uma maneira geral, né, sempre é tudo feito com dificuldade, né? E as questões cuidadas de forma privada sempre têm um outro olhar, né, uma outra possibilidade. Então, nós tivemos, a partir da Resolução 125 do CNJ, que foi em 2010, a primeira vez o Poder Judiciário abraçou a palavra mediação como via de pacificação de conflitos. Até então, o Judiciário não conhecia mediação. Ele fazia até conciliação, mas mediação não. Então, nós tivemos, a partir de 2010, esta nova condição. E aí nós tivemos a Lei 13.129, que fortaleceu ainda mais a arbitragem. Temos a 13.140, que foi uma lei especial para falar somente sobre mediação. A Lei 3.140, ela fala somente sobre mediação. E temos também o novo Código de Processo Civil, que também trouxe capítulos dedicados à mediação e arbitragem. Então, hoje, deixar de conhecer desses sistemas é ficar um pouco à margem do que é melhor se produzir, o que é melhor se fazer na via da pacificação de conflitos. Hoje, não sei, né, como eu falei, não sei da experiência de cada um, mas hoje o próprio Poder Judiciário, antes de instalar um contraditório, ele vai tentar uma mediação. Existem cursos que estão sendo feitos, cursos de formação de mediadores, que têm por objetivo justamente preparar, capacitar profissionais, inclusive o corretor é um profissional extremamente capaz para esse tipo de coisa, para a solução de conflitos fora do processo. O corretor, ele é um mediador por natureza, não é isso? Acho que a própria ação do mediador é uma ação, do corretor é uma ação de mediação, né? Eu acho que isso consta até da própria lei, quando define o corretor como aquele que faz a mediação de negócios, né? De operações. Então, me parece assim que os senhores estão muito próximos, né, do que a lei espera dessa capacitação. Bom, além dessas legislações que eu trouxe, que são legislações comuns, nós temos legislações especiais que também tratam do tema. Por exemplo, essa lei é uma lei que eu acredito que esteja também muito próxima de vocês, que é a Lei da Alienação Fiduciária de Imóveis. Vocês podem mexer muito com isso. E a própria lei, no artigo 34, ela faz a previsão de que as questões que possam surgir decorrentes desse contrato devem ser resolvidas por arbitragem. Vocês sabiam disso ou não? Não? Pois é. Mas a própria lei faz já a menção de que os conflitos decorrentes da alienação fiduciária devem ser resolvidos por arbitragem. Isso está no artigo 34. Eu vou até colocar ele para vocês aí já já. Depois, também, outras legislações, aqui só por curiosidade, né, para vocês verem também, que a Lei da Sociedade Anônima, que é a Lei 6.404, também tem previsão específica aqui nas questões entre sócios, né, entre os sócios cotistas, se resolvam por arbitragem. A Lei da Participação em Lucros e Resultados da Empresa, já ouviram falar, da PLR. Essa legislação também se resolve por mediação e arbitragem. E não sei se vocês sabem disso, mas vamos dizer assim, se houver alguma pressão sindical para que se estabeleça um valor XYZ, e eu mesmo estou falando disso porque já participei de vários processos assim, se você bater o pé com o sindicato, isso só se resolve na arbitragem. Sabiam disso ou não? Dissídio coletivo no Brasil, dissídio coletivo entre sindicatos, né, da categoria patronal e da categoria profissional, se houver briga, se não quiserem, só vai para a justiça se os dois concordarem. A Constituição diz que a solução deve ser por arbitragem. Então, veja que nós estamos falando de um instrumento poderoso e que a lei já abraçou, né? Então, é a sociedade que precisa entender como isso acontece, como isso funciona, para que isso se efetive, né, dentro do meio social. Aqui eu trouxe o artigo 34, só para complementar o que eu já passei ali. Olha lá. Os contratos relativos ao financiamento imobiliário em geral poderão estipular que os litígios ou controvérsias entre as partes sejam dirimidos por meio de arbitragem.
de acordo com a Lei 9.307. Tá? Essa é a letra da lei que cuida da alienação fiduciária de imóveis. Tá? Muito bem. Outra questão também, que também me parece comum, né, no trabalho de vocês, que é a questão ou problemas que surgem a partir de relações condominiais. Né? Dentro de um condomínio pode surgir muitos problemas. Né? Então, nós temos lá também bastante experiência com isso. O mais comum é a inadimplência, mas existem tantos outros. Nós já tivemos lá muito problema com o uso de estacionamento, uso de vaga de garagem. Nós tivemos um caso lá que o rapaz guardava a moto dentro do apartamento. Gostava muito da moto, suponho eu. Né? Então... Essa parte eu não perguntei, mas olha, era uma boa pergunta. Você sabe que um bom mediador faz boas perguntas. Então, mas eu não perguntei isso, está vendo? Mas tudo é experiência. Olha só, muito bem. Então, o Estatuto Condominial também é um instrumento bacana de se colocar a cláusula de arbitragem. Só que lá é diferente. Lá nós não podemos colocar como num contrato comum, você vai e coloca a cláusula, as partes assinam e pronto. Como é que se resolve as coisas num condomínio? Por assembleia. Por assembleia. Então, como é que nós temos que fazer? Bom, nós temos que... Bom, se for a primeira convenção, já pode se colocar e pronto, né? Não é a primeira, muito bem. Se não for assim, como é que nós fazemos a adoção da mediação e da arbitragem? Nós temos que fazer uma convocação com fim específico. A assembleia pode ser ordinária ou extraordinária. Isso não importa. O importante é que, na convocação, se coloque como pauta a escolha ou a opção pela arbitragem na solução dos conflitos condôminos-condomínio. Não é? Deve haver a aprovação, né, pela Assembleia e, a partir dali, a eleição do procedimento arbitral por meio da cláusula compromissória. Nós temos muitas experiências com isso, existem muitos condomínios em São Paulo e fora de São Paulo também que já adotaram esse sistema e é muito tranquilo, muito rápido para se fazer. O que dá muito problema em processo é a questão da citação, né, do chamamento da parte, e isso a gente tem um sistema legal de fazer, então isso realmente facilita muito a vida tanto do condomínio, como do condômino, como da administradora também, né? Aqui só um modelo, né, de como essa cláusula pode ser colocada dentro de um estatuto condominial. Então, por exemplo, eventuais dúvidas ou controvérsias decorrentes das relações condominiais e do cumprimento nas determinações da convenção deste condomínio e da legislação específica na relação condômino-condomínio serão dirimidas por meio de mediação e, na sua impossibilidade, por arbitragem. E aí, no caso, fica eleito o TASP e declararão as partes ter conhecimento de que a pacificação do litígio será feita em conformidade com a lei e o regulamento interno. Essa é uma cláusula, vamos dizer assim, perfeita, como nós chamamos, né? Completa, onde você observou tudo o que pode acontecer dentro desse tipo de relação. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre a lei de arbitragem propriamente dita. Vamos ver o que diz o artigo 1º da lei. O artigo 1º diz: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, nós temos aqui exatamente o contorno da lei. Qual que é? Primeiro, as pessoas capazes de contratar. Somente pessoas capazes podem se utilizar do sistema e eles deverão ser feitos a partir de um contrato. Quer dizer, vocês têm tudo isso na mão. Vocês têm as pessoas capazes, porque ninguém aqui faz contrato com incapaz. Porque um contrato feito por um incapaz não é válido, certo? Então, o contrato vai ser feito por uma pessoa capaz. Então, se você está diante de um contrato, diante de pessoas capazes, você pode fazer arbitragem. E também você vai estar diante de direito patrimonial disponível. O que é direito patrimonial disponível? É aquele que você pode contratar e aquele sobre o qual você pode transigir. Não é? Então, o direito privado, de uma maneira geral, que é o que nós fazemos aqui, você pode usar a arbitragem. Agora, eu trouxe aqui para vocês alguns artigos que me parecem assim importantes para conhecer sobre arbitragem.
Então, eu coloquei o primeiro, agora eu trouxe aqui para vocês o artigo 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. Então, a decisão do árbitro é definitiva, não admite recurso e nem precisa ser homologado pelo Poder Judiciário para produzir efeitos. Tá? E vocês vejam que a lei chama a decisão do que mesmo, que está escrito ali, de sentença. Não é isso? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Não é a decisão ou a solução de arbitragem, é feita por meio de sentença. Outra possibilidade, vejam só. Se no curso da arbitragem ou no decurso da arbitragem as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral, a pedido das partes, declarará tal fato mediante sentença arbitral, que conterá os requisitos do artigo 26. O que significa isso? Significa que a transação ou o acordo é perfeitamente possível na arbitragem. Então, não é porque você entrou com um pedido de instalação de um procedimento arbitral que você vai ter uma sentença. Você também pode ter um acordo, que é a parte mais interessante, né? O acordo ele é muito interessante, gente. Nós temos muita experiência com isso. Por que o acordo é interessante? Porque as partes cumprem. É muito mais fácil a parte cumprir um acordo do que cumprir uma sentença. Uma decisão judicial, ela normalmente vai para a execução. Porque a parte não cumpre. Agora, o acordo, ele tem muito mais chance de ser cumprido, porque foi uma coisa que a parte, ela mesma construiu aquilo. Então, nós sempre trabalhamos nesse sentido. Por isso que os nossos processos lá, nós resolvemos normalmente em 20 dias. Por que resolve em 20 dias? Porque nós sempre buscamos e utilizamos de muitas técnicas de como se chegar a uma solução pela via da composição amigável. E aí eu trago aqui também para vocês o artigo 31, né, que ele fecha toda essa interpretação para dizer que a sentença arbitral produz, entre as partes e os seus sucessores, os mesmos efeitos daquela que for proferida pelo Poder Judiciário e, se for condenatória, será um título executivo. Isso vale dizer o quê? Que se a sentença arbitral decidir, vamos dizer assim, pelo pagamento e pela desocupação, o cara vai ter que sair, né? Porque ela é um título executivo, portanto, a pessoa vai ser obrigada a desocupar o imóvel se essa for a decisão. Tudo bem? Muito bom. Agora, falar um pouquinho com vocês sobre a forma de contratar arbitragem, né? O presidente Augusto Viana falou sobre a cláusula compromissória, eu também falei. Agora, vamos ver como é que funciona. O que é essa cláusula compromissória? Então, ela, na verdade, ela é um pacto contratual de que os conflitos ou dúvidas decorrentes de determinada relação jurídica se resolvam por arbitragem. Importante que ela faça que, nessa cláusula, diga, né, qual é a instituição responsável ou quais são as pessoas que vão ser responsáveis para conduzir o procedimento, para conduzir a prática dos atos e também para dar a decisão final. Então, a cláusula compromissória ela é inserida num contrato, como todas as outras cláusulas que estão no contrato, como uma previsão, né? Se surgir um problema, nós vamos resolver por arbitragem. Não é quer dizer que porque colocou a cláusula vai usar. Muito pelo contrário. Existe muito na doutrina a ideia de que colocar a cláusula compromissória nos contratos inibe o problema, porque as pessoas, sabendo de que a solução será rápida, que será produzida por especialistas, a pessoa que está acostumada a não cumprir contratos fica preocupada e acaba cumprindo, e com isso se evita um processo, né? E a outra maneira de se contratar arbitragem é pelo termo de compromisso. O termo de compromisso é a opção que se faz pela arbitragem quando você já tem um contrato pronto ou já tem um conflito e não tem a previsão da arbitragem para a solução da questão. Então, vamos dizer assim, hoje você tem um problema lá na sua imobiliária, algumas questões que estão lá para ser resolvidas, e essas questões não tem cláusula compromissória, você não pode levar para a arbitragem? Pode levar. Só que, se você levar para a arbitragem, a outra parte será chamada a comparecer, mas ela não estará obrigada a vir. Por quê? Ela não está obrigada contratualmente.
Quando você tem a cláusula compromissória, ela está obrigada a vir. Como não tem a cláusula, ela não está. Mas isso não significa que ela não vai atender. Inclusive, a nossa experiência indica que mais de 80% dos casos, mesmo sem cláusula, as pessoas vêm. Elas vêm lá para tentar resolver. E aí, ela comparecendo, nós vamos conversar e buscar resolver de uma forma ou de outra, né? Então, o termo de compromisso é a opção que você faz pela arbitragem quando você tem o problema e não tem a cláusula, né? Mas esse problema tem pessoas capazes e direito disponível, pode usar, não tem nenhum problema. Tudo bem? Inclusive, por exemplo, para questões indenizatórias, né? Decorrentes de acidente, de ato ilícito, etc. É perfeitamente possível se usar arbitragem, só que para você fazer isso, a outra parte tem que concordar, né? E você não faz contrato de acidente, né? Só com a seguradora, né? Muito bem. Bom, então aqui, né, um modelinho, né? Como é que é uma cláusula compromissória, então? A cláusula compromissória, ela vai num contrato de forma parecida com aquela que vocês colocam para a eleição de foro, né? Então, você tem lá a eleição, fica eleito o foro da comarca de São Paulo, fica eleito o foro da comarca de Santo André, de Osasco, não importa. Então, a cláusula compromissória, ela entra com essa conotação de opção, de solução de conflitos. Então, coloquei um modelinho ali. Então, por exemplo, toda e qualquer controvérsia decorrente da interpretação ou execução do presente contrato será definitivamente resolvida por arbitragem e fica desde já eleito. No caso, nós estamos indicando a nossa Câmara, mas isso é apenas uma orientação, que eu acho que é a melhor que vocês podiam ter, na verdade, né? Mas, e depois declaram as partes ter conhecimento de que a solução será promovida de acordo com a lei e também com o regulamento interno da instituição. Então, essa é o modelo de cláusula que se coloca num contrato. Se surgir um problema, é a cláusula compromissória, que, como eu falei, também o presidente Augusto Viana citou. Muito bom. Agora eu queria falar uma coisa importante com vocês também. Quais são os efeitos da cláusula de arbitragem? Vejam só, uma vez que exista a convenção de arbitragem, ou seja, existe a cláusula compromissória ou existe o termo de compromisso, as pessoas ficam vinculadas à arbitragem e estarão obrigadas a responder neste formato. Então, o réu, né, o locatário, não importa, o réu, aquele que está sendo chamado a responder, ele nunca vai poder falar assim, não, eu não vou responder nada, eu só falo na justiça. Ele vai ter que responder perante a arbitragem, tá? E isso está na lei, a lei vai dizer para nós que a revelia não impede a arbitragem. Quer dizer, se ele não responder, vai ser decretada a sua revelia e o processo vai seguir normalmente. E ela regula também o fato de que, se o autor não buscar a arbitragem quando existia a previsão no contrato, o processo será extinto sem julgamento de mérito. Então, não tem como abandonar o sistema uma vez que exista a opção. Eu achei importante também falar com vocês sobre o árbitro, né? Falou, bom, mas quem é que vai conhecer esse processo? Quem é que vai julgar, né, essas questões? Bom, a lei ela só diz o seguinte, que o árbitro deve ser uma pessoa maior, capaz e de confiança das partes. Essa é a previsão da lei, né? Ela não faz nenhuma distinção. Ele fica sujeito à suspensão e impedimento, como um juiz estatal. Então, o árbitro não pode ser qualquer pessoa, não pode ser amigo, inimigo, parente, ter sido procurador ou ser procurador. Então, o árbitro ele vai ter que ter um tratamento de distância com relação aos envolvidos no conflito. Ele vai ter uma responsabilidade penal equiparada a um funcionário público. Então, ele vai responder por concussão, corrupção, prevaricação. Então, existe uma responsabilidade pesada do árbitro, né? Então, aquele que assume esse encargo tem uma responsabilidade para responder por isso. Bom, dito isso, quem é o árbitro? O árbitro, normalmente, ou de preferência, é um especialista ou um advogado, porque conhece da lei. Agora, para nós, que estamos aí com uma experiência de 70 mil processos resolvidos, ou mais de 70 mil processos resolvidos,
nós sabemos da importância do especialista. Por isso, também desse nosso, que justifica muito esse nosso encontro, né? E essa nossa fala aqui com vocês. Porque vocês conhecerem da lei, né? Conhecer das técnicas de mediação, você vai fazer o que com isso? A partir desse conhecimento, você vai agregar esse conhecimento ao que você já tem, na verdade. O seu conhecimento técnico, a sua experiência, vai junto. Então, você só precisa, realmente, de conhecer um pouco dessas técnicas para você utilizá-la, né? Nós tínhamos o Manuel Vieira, né, que é uma pessoa muito querida aqui da casa também, trabalhou conosco muitos anos, o Manuel Vieira, né? Até, infelizmente, não está mais conosco, mas até no dia que ele, a última semana, né, o Manuel Vieira morreu no dia 21 de abril, ele estava conosco lá. Então, nós sabemos da importância do profissional que vocês atuam, né? Então, um árbitro sempre deve atuar com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Isso vale dizer que os procedimentos arbitrais são sigilosos. Então, os procedimentos que forem desenvolvidos lá não têm publicidade. Então, isso também pode ser um ponto interessante, importante, que nós sentimos isso. Muita gente se interessa por essa vantagem que a arbitragem traz, né? E se o árbitro, de alguma forma, for questionada essa sua imparcialidade, ele vai ter que, por declaração, dizer que não ou se afastar. Das duas, uma, né? Ele não pode prosseguir se isso se houver um apontamento nesse sentido, tá? Bom, vejam, aqui o que nós esperamos, né? Em quem que nós confiamos normalmente? Não é no especialista? Né? Na questão, vamos pensar no problema de saúde, né? Quando você tem um problema de saúde, você procura quem? Especialista, né? Além de um médico, mas de preferência que ele seja um especialista da área que você atua. Então, quando você vai precisar, você tem um conflito para resolver, mesma coisa. Você vai procurar quem? Especialista, um cara que é da área, não é uma pessoa que conheça do métier, que tenha já um conhecimento técnico, né? Então, por isso que nós colocamos que o especialista ele pode ser um corretor de imóveis e o advogado igualmente, né? Tem muitos corretores de imóveis que são advogados. Eu mesmo tenho a formação de corretor de imóveis como vocês também e sou advogado também. Muito bom. Bom, o que faz o árbitro especialista? O árbitro especialista ele busca informações, né? E ele traz também essas informações para nós. E como especialista, gente, ele traz perspectivas e propostas técnicas para a solução do conflito, coisa que o advogado muitas vezes não consegue. Vocês sabem bem como um advogado trata de um tema. Quem é advogado? Tem advogados aqui? Tem algum advogado? Nenhum advogado? Oh, tudo bem. Não, é por isso que eu estou... Muito bem. O advogado, diante de uma questão que se apresenta para ele, o advogado faz perguntas simples, na verdade. Ele pergunta assim, você assinou alguma coisa? Se a pessoa disser que não assinou nada, ele fala assim, bom, então alguém viu alguma coisa? Se a pessoa falar que, olha, se você não assinou nada e ninguém viu, companheiro, não foi você. Pode ficar sossegado. Essa é a abordagem do advogado. Hoje em dia tem que se preocupar com isso também. Fotografou, filmou... Mensagem, jogar o WhatsApp, o cara tem que ficar esperto. Muito bem. Quer dizer, essas propostas, essa visão que o advogado tem é muito diferente da visão do especialista. O especialista tem uma visão completamente diferente. Ele vai se preocupar com outras questões. Se ele vai se preocupar qual é o tamanho da obra, qual o material que foi utilizado, quanto tempo que essa obra tem, né? Qual é a condição da área, da terra, enfim. Ele vai ter uma abordagem completamente diferente do advogado. Então, isso contribui muito para a solução do conflito e nós temos muita experiência nesse sentido. Nós sempre temos a preocupação de ter um especialista na nossa mesa, porque nós sabemos dessa
do quanto ele pode contribuir, não é? Como eu falo aqui, por exemplo, apresentar propostas de orçamentos diversos, né? Somente um especialista pode fazer isso, concorda? E aí você tem condições de negociar em cima do que está sendo proposto por um especialista. Pensa bem no que eu estou falando. Considerem qual é a diferença de você colocar... Olha, ele trouxe, falou, olha, o problema é esse, para consertar precisa desse material e isso vai custar tanto. Você vai questionar. Então, são condições interessantes que nós temos para cuidar do tema. O advogado, ele acaba sendo uma figura muito importante também, por quê? Porque existem formalidades para serem cumpridas. Para você fazer uma transação, para você lavrar um termo, existem formalidades que, se você não observar, ele não se torna um título executivo, não é? Então, o advogado acaba sendo importante nisso e também na análise das pretensões jurídicas, ou seja, o que você pretende, o que você espera, o que você quer. Se isso que você quer realmente é possível ou não é possível, né? Então, muitas vezes a pessoa pretende coisas que nem sempre são possíveis. E, com isso, dá segurança jurídica para a questão. Porque nós fizemos alguma coisa para sairmos dali sem saber se aquilo é válido ou não, se há eficácia ou não, então é melhor. Então, daí a importância do advogado, que nós prestigiamos muito, sabemos disso. Bom, já encerrando essa minha primeira parte, falando que a sentença arbitral, ela pode ser homologatória, né? Se houver um acordo previamente, ela homologa essa transação que vai produzir os efeitos da coisa julgada, ou se não, será uma sentença decisória mesmo, em que ele vai decidir na forma de um juiz, e a sentença vai ter relatório, fundamento, dispositivo, a forma como as questões devem ser cumpridas. Então, isso também faz parte. A importância que se tem de uma instituição arbitral é que ela possa sempre atuar com neutralidade e imparcialidade, né? Se não existe nenhum mal, não há nada de errado de as pessoas agirem com parcialidade. Por exemplo, um corretor de imóveis, ele age com parcialidade, assim como o advogado age com parcialidade, como o contador age com parcialidade. Na verdade, todo mundo, como um jogador de futebol age com parcialidade, o cara vai defender o seu lado, não tem nada de errado nisso. Agora, o árbitro, não. Aquele que se propor a atuar como árbitro, como mediador, ele deverá atuar com imparcialidade. Ele não deve buscar atender o interesse de nenhum dos envolvidos. Se ele fizer isso, ele vai estar faltando com o seu compromisso do que se espera dele enquanto enquanto árbitro. Por fim, fazer um resumo, né, do que nós gostaríamos que vocês guardassem aqui, que a arbitragem, salvo a jurisdição ancorada em império, o poder do árbitro e do juiz está equiparado. O poder de império significa o poder de fazer valer a própria decisão. Então, o juiz, ele manda pagar, e se não pagar, ele vai lá e manda fazer a penhora dos bens, leva à praça, faz leilão, enfim. O árbitro não, o árbitro decide, mas ele não faz cumprir. A limitação da jurisdição arbitral. A arbitragem resolve qualquer coisa? Não. Ela vai resolver apenas questões ligadas a direito patrimonial disponível entre pessoas capazes, né? Não vai avançar além disso. E ela só vai existir, nós somente falaremos em jurisdição arbitral se existir uma convenção de arbitragem. E essa convenção de arbitragem será traduzida numa cláusula compromissória ou no termo de compromisso. Sem esses instrumentos, nós não teremos mais como cuidar ou falar em arbitragem. Recentemente fui consultado por uma advogada que havia feito um processo de arbitragem, estava sendo questionada essa sentença, né? E aí não havia uma cláusula compromissória elegendo a instituição que ela representava, e nem havia também um termo de compromisso arbitral. Logo, aquela decisão realmente não será válida.
Então, a arbitragem, nós precisamos de um contrato, precisamos de um termo expresso que vá, né, validar esse procedimento. Por fim, apenas aqui um comentário assim, se nós estamos há 20 anos falando sobre isso, às vezes se discute o porquê, né, da dificuldade da arbitragem se manter. Existe ainda assim, você sabe que o corporativismo no Brasil é uma coisa assim muito forte, né? Aqui no Brasil é difícil os pares se condenarem, né, reconhecerem quando existe alguma coisa errada, e isso, gente, produz um problema muito grave para nós aqui. Nós convivemos com uma questão assim muito difícil por conta disso, né? Que é o fato de às vezes você ter situações excelentes que poderiam ser ótimas, que são perdidas porque nós falamos assim, olha, isso não deu certo. Nós já ouvimos falar aqui no Brasil, a gente não fala, tem lei que pegou, lei que não pegou. Não tem essa conversa? Isso por conta do quê? Por conta de que, às vezes, nós mantemos as instituições e faltamos com a lei. Vocês querem ver um exemplo disso? Não sei qual é o conhecimento que vocês têm, mas isso eu acompanhei muito de perto, a questão das comissões de conciliação prévia. Isso é uma lei excelente. Isso tinha tudo para dar certo. Olha, o Brasil daria uma virada, mas pessoas que assumiram fazer isso, fizeram de forma completamente equivocada, fizeram tudo errado. Aí qual é a conclusão? Ao invés de nós excluirmos essas pessoas e mantermos a lei, não, a gente exclui a lei também. Sabe aquela ideia de que criança faz sujeira, né? Criança faz sujeira. Mas normalmente a gente faz o quê? A gente joga sujeira e fica com a criança. Essa é a regra, não é? Essa é a regra, né? Não estou falando que às vezes a gente vê outras coisas, mas essa é a regra. Mas aqui não, aqui a gente joga a sujeira com a criança também, entendeu? E perdemos isso por conta dessas condições, entendeu? Né? Essa ideia de que tudo se resolve pelo Estado, como nós estamos falando aqui, falando de arbitragem, falando de mediação, gente, nós chamamos para nós a responsabilidade de resolver problemas que nós mesmos criamos. Concorda ou não? Quando nós fazemos um contrato, nós somos os responsáveis por aquilo. Aí chega, não, agora quem resolve é o juiz. Não, nós criamos, nós resolvemos. O senhor acabou de falar isso, achei super bonito o senhor falar isso. Eu não quero problema, mas o meu problema eu resolvo. É isso aí. Não é isso? Esse é o ponto. Todo mundo tem que pensar assim. Essa questão também, né, do Brasil ser um país tão grande, né, e com problemas tão complexos e tão próprios, né, de cada lugar. Então, nós criamos uma lei que vai valer em São Paulo e vai valer no Chapuri. Difícil isso. Então, nós precisamos adequar, né, a legislação às condições culturais, econômicas, sociais de cada povo. E a questão, por fim, é a questão da cultura de falta de compromisso, né? Nós temos aqui, gente, o problema nunca é nosso, né? O problema nunca é nosso. Isso é uma das questões muito legais de vir aqui. Quando a gente vem aqui, nós conversamos com pessoas comprometidas com tudo. Comprometida com o seu trabalho, comprometida com a classe, comprometida politicamente. Então, isso é sempre para mim uma satisfação renovada estar nessa casa por conta disso, da gente conviver com pessoas que têm a preocupação com além do seu próprio nariz. Isso é muito legal. Então, eu fico até muito grato com isso, porque a gente acaba não vendo isso com tanta frequência, né? Tudo bom, gente? Então, é isso que nós queremos, sabe? Competência, trabalho e ética. É o que nós acreditamos que vai fazer a diferença e convidamos vocês para fazer parte desse projeto, sabe? Nós precisamos de um outro formato, de um outro modelo de comportamento, porque senão esse comportamento que nós temos, vocês estão vendo qual é a nossa situação, tendo que fazer acordos e acordos e acordos dentro do Congresso Nacional, que somente quem não tem um mínimo de noção, de ética e de respeito pode concordar com essas coisas que estão sendo feitas lá em nosso nome. Eu, assim, agradeço imensamente a oportunidade, agradeço, sabe, o carinho de vocês comigo aqui, a paciência de me ouvir, e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão que vocês queiram colocar, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Fico à disposição.